Muito bom, vamos iniciando nossa live aqui, né? Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, né? Estamos aí, segundo tempo do ano. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós, né? Certamente Deus tem coisas boas, ao menos vai nos dar um espírito vitorioso sobre todas as dificuldades, sobre todas as necessidades. E minha oração, minha palavra profética nessa hora é que o Espírito de Deus te ajude muito nesse semestre agora. Nós temos 6 meses, te ajude muito a você alcançar lugares em Deus, alcançar propósitos em Deus, a cumprir o que Deus tem para você. E ninguém mais do que o Espírito Santo sabe fazer isso. Não podemos desassociar nossa vida do Espírito Santo. Então, nessa série de lives que a gente está fazendo aqui na escola, a gente está fazendo uma série de lives a respeito do Espírito Santo, né? Então, não sei quantas lives ainda nós vamos ter, mas eu quero dar alguns ensinamentos. E hoje eu quero falar um pouco do Espírito Santo como pessoa, porque a gente precisa compreender o seguinte: é muito difícil você se relacionar com alguém se você não entender ela como pessoa, não compreender ela como pessoa. E o Espírito Santo, a gente precisa entender ele como pessoa. Eu quero ler um texto na Bíblia que diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós somos como o rosto desvendado, contemplando, como que por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui, na verdade, esse texto, nós estamos trabalhando nele aqui já 2 lives, né, lendo ao menos inicialmente esse texto, e aqui está falando exatamente da palavra senhorio, né, da autoridade máxima. Essa palavra senhor, no grego, ela é kurios, ou kyrios, né, como você pode falar, mas na verdade ela quer dizer senhorio, máximo, que tem domínio sobre o outro, né? Então a gente poderia parafrasear essa frase e dizer: aonde o Espírito Santo ele é a autoridade, aí há uma liberdade. Liberdade para quê? Para transformações. Nós precisamos profundamente ter uma compreensão como igreja de transformações na vida, né? Sermos um povo transformado. E eu queria hoje compartilhar algumas coisas, se seu coração quiser anotar, tem bastante coisa que a gente vai falar aqui, e eu acredito que vai te ajudar no relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro, a gente precisa entender que essa palavra Senhor quer dizer Deus, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele é Deus também. Ele não é uma mensagem. Por toda a Bíblia, por toda a Escritura, ele é descrito de 2 maneiras. No Antigo Testamento hebraico, a palavra que descreve o Espírito de Deus é Ruach, ou seja, aquele que é a mente de Deus, o mais profundo de Deus, o hálito de Deus, igual a Deus, coexistente com Deus, sendo Deus. E no Novo Testamento, a palavra que define o Espírito Santo é pneuma, e também é a mesma coisa. Ele diz de que o Espírito Santo não é uma mensagem, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é coexistente com Deus, igual a Deus. Então, a gente precisa começar a caminhar por aí. Quando Jesus se referiu ao Espírito Santo, ele não se referiu como um sentimento, ou alguma coisa, alguma função a mais que Deus colocaria na igreja. Não, ele se referiu como uma pessoa. Né? Ele se referiu em João 7:37, ele diz que rios de água viva fluiriam do seu interior, daqueles que nele crescem em Jesus, como diz a Escritura. E isso ele falava a respeito do Espírito Santo, que havia de receber
porque ainda Jesus não fora glorificado. E em João capítulo 14, o versículo 16 e 26, Jesus fala de uma pessoa com capacidades e funções específicas, distintas, e o Espírito Santo, a gente precisa começar entendendo para um relacionamento. Se a gente quiser ter um relacionamento não religioso, a gente precisa entender ele como pessoa. Ele é Deus e ele é uma pessoa. Então a gente precisa entender ele como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele não é uma mensagem, ele não é uma coisa que se manifesta na igreja, ele é a terceira pessoa da Trindade, com funções específicas nesse tempo para ajudar a igreja, para se revelar à igreja e para fazer a igreja caminhar dentro de um propósito divino. Então como que a gente prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Por ensinamentos na palavra de Deus. Claro que pela experiência pessoal também, mas a gente tem o fundamento nas Escrituras. E aí a gente olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo, primeiro ele ensina. Uma pessoa que ensina, ela tem uma capacidade, né? São virtudes, é como um professor que ensina alguém. Então o Espírito Santo, ele como pessoa tem essa capacidade de ser o maior de todos os mestres. Ninguém sabe ensinar como o Espírito Santo. Ninguém. É interessante que Jesus falou isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, 12, 13, a Bíblia se refere ao Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus. Ele não só conhece Deus, mas ele é aquele que se revela, que tem as profundezas de Deus. Então a gente, quando olha o ser humano, se a gente fosse explicar isso, é mais ou menos assim. Dentro da psicologia, ou seja, o psique humano, aquilo que é a nossa alma, sentimento, vontades, desejos, essas coisas que norteiam a nossa vida de alma, existe três camadas, né? Que é o nosso consciente, que as informações que estão prontas, quando você requer elas estão prontas. E depois o pré-consciente, né? Que é aquela informações que precisam de um gatilho, precisa de alguém, igual senha de banco, né? Você põe lá, depois 10 anos depois, você deixou um gatilho para você lembrar, se você esqueceu. E aí vai perguntar uma pergunta mais próxima: qual era o nome do seu primeiro cachorro? E aí você vai dizer, né? Porque você teve um gatilho que fez lembrar no seu pré-consciente. E o subconsciente, as coisas que estão bem mais profundas. E é interessante que a gente tem de informações conscientes muito pouco. A maior quantia está no pré-consciente e no subconsciente. Agora, se a gente, claro que não pode nunca colocar Deus na mesma proporção, mas o Espírito de Deus é aquele lugar em Deus que está o mais profundo da criação. Ou seja, desde tudo aquilo que Deus fez, desde o início, do princípio, lá do começo. E o Espírito Santo, ele entende de todas essas coisas. E desde o início, você foi chamado por um plano para Deus. Deus não perdeu a conta das pessoas que vivem nesse mundo. Não acha que nasceu alguém aqui, Deus perdeu o controle, essa pessoa nasceu fora de tempo, fora de... Não, você é uma pessoa escolhida por Deus. Em todo o tempo, as pessoas vieram com um plano para vencer. E mesmo nesse tempo de tanta dificuldade, de tantos desafios, você é a pessoa que Deus preparou para ser um vencedor nessa época. E quem Deus enviou com esse plano? O Espírito Santo. Isso é mais ou menos assim, se lá atrás, Deus Pai, e o Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes da criação do mundo. Porque Deus criou, então as coisas criadas são a partir de que Deus criou. Mas imagine comigo uma reunião antes da criação. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
planejando a criação. E aí o Deus fala assim, olhando para o filho: filho, em ti eu vou criar todas as coisas. Mas como não existe nada, eu preciso de um espírito criador. E daí Deus Pai fala assim, então você, Espírito Santo, vai ser aquele que vai chocar a criação, vai ser o espírito criador. E aquilo que está lá em Gênesis 1:2, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o haste de Deus. E aí Deus começou a dizer, haja. E toda a ordem de criação foi através de Jesus. Por isso que ou através de Cristo, né? É por isso que a Bíblia diz que por Ele, para Ele e através dele são feitas todas as coisas. E sem Ele, Cristo, nada se fez. Agora, aí Deus olha a continuação da criação. O homem peca, Deus cria o homem para ter um relacionamento mais profundo com Ele. Aí o homem peca, se separa de Deus. Aí Deus fala assim, como foi criado pelo Filho, vai ter que ser restaurado pelo Filho. E aí Deus diz assim, nós vamos começar de novo, explicar para o ser humano como que funcionam as coisas. Então, aí Deus descreve durante milênios, né, as tipologias de Jesus, através da nação de Israel, e depois de tantas tipologias, como Abraão, Isaac, José, os templos, enfim. E aí quando chega a plenitude dos tempos, Cristo se esvazia-se da sua divindade e ele então encarna em Jesus. E Jesus, ele encarna Deus. E nasce o menino Jesus. E aí Jesus, todos sabem a história, né? Morreu, venceu o pecado, a morte, ressuscitou. E aí Deus falou assim para o Espírito Santo, olha, agora já que o Filho restaurou, você vai lá dentro das pessoas, assim que eles nascerem de novo, você vai lá dentro das pessoas e você vai contar o plano eterno para cada um. Não foi só salvo para morar no céu, mas para viver vitorioso, para entender o reino, participar do reino. E aí vem o Espírito Santo, o grande ensinador. E é interessante, em João, capítulo 14, vamos ler um pouco da Bíblia aqui, Evangelho de João, vou pegar aqui, João, capítulo 14, 2 versículos, o versículo 16 e o 17. O 16 diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Algumas traduções dizem assim, outro ensinador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 26 diz assim, mas o Consolador, ou seja, o ensinador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui Jesus está apresentando o Espírito Santo como grande ensinador, que a gente não pode excluir o Espírito Santo da palavra de Deus, não pode excluir ele da nossa vida, né? É interessante que eu tenho um conceito muito particular, né? Que teologicamente, quando a gente fala teologia, a gente pode pegar por dois caminhos. Um é estudo da palavra de Deus e o outro é meditação na palavra de Deus. No âmbito simples do Espírito de Deus se revelar na gente, isso se chama meditação na palavra. Agora, quando é uma teologia que busca conhecer Deus, esquadrinhar Deus no sentido de só conhecê-lo, ela vai se tornando uma letra morta. Ela vai matando as pessoas. Mesmo com grande conhecimento e grande entendimento humano, ela ainda se torna morte, porque não tem o espírito da vida. Agora, quando se pega do sentido de aprender com o Espírito Santo, no que diz meditação da palavra de Deus, aí o Espírito de Deus, ele é o grande ensinador, né? O grande ensinador, ninguém como ele. No capítulo de 1 João, eu gosto muito desse texto, 2, 20 e 27, ele está falando de operações do Espírito de Deus.
Ele diz assim: vós possui a unção que vem do santo. Esse santo aqui é do Espírito. E todos têm de conhecimento. Ele está falando sobre enganos de anticristos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensina, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, também como ele vos ensinou. Então aqui exatamente está falando da operação de ensino do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Então uma das primeiras características que o Espírito Santo tem como pessoa, ele é um grande ensinador. Segundo lugar, o Espírito Santo, ele possui uma mente. Gênesis 1:2, eu gosto muito desse versículo. O livro de Gênesis é o livro dos começos, né? Minha Bíblia está bem surradinha aqui já. E é interessante que hoje tem muitas Bíblias surradas já, né? Que foram se rasgando ao longo do tempo, né? Gênesis 1:2. Uma coisa colou minha folha da Bíblia aqui. Vamos lá. Gênesis 1:2 diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É interessante que aqui esse Espírito de Deus, a palavra é ruach, né? Quer dizer, a mente de Deus, o hálito de Deus, o profundo de Deus, aquilo que seria, nós falamos aqui, o consciente, o subconsciente, aquilo que está mais entranhado dentro de Deus. Então, aqui está falando que o Espírito de Deus, Deus possui uma mente, e esse é o Espírito. Em Romanos 8:27, você não pode considerar uma pessoa quando ela não tem a mente, né? Você considera ela, é uma das características de uma pessoa ter uma mente, né? E Romanos 8:27, como é bom a palavra de Deus, hein? Vai anotando todos esses textos aí, que é muito importante para você, tá? Romanos 8:27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então é interessante que aqui esse texto ele mostra exatamente a capacidade do Espírito Santo como pessoa de possuir uma mente. E aquilo que eu disse em 1 Coríntios 2:10, né? Ele prescruta até as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo tem uma capacidade de ter a mente de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi gerado dentro da mente de Deus. Quando Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim, Deus diz para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que você fosse gerado, eu te escolhi. Ou seja, o seu nascimento, ali está no caso falando de Jeremias, mas para você ter uma ideia, o seu nascimento, por mais que ele aconteceu fisicamente da união de dois corpos, ou seu pai e sua mãe num ato sexual geraram você fisicamente, mas você só veio a esse mundo por causa da mente de Deus. Deus te gerou antes na mente dele. Agora Deus te gerou com um propósito, lembra? Você é filho de Deus. Então, dentro da mente do Senhor, tem toda a sua vida vitoriosa. Então você precisa entender isso, que o Espírito Santo é ele que tem dentro da sua consciência quem você é em Cristo Jesus. Por isso que todos os ambientes de revelação do Espírito de Deus, eles vão se tornar
revelações dizendo quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. O seu estado de vitória, né? Então isso é muito importante, você entender que você é um produto da mente de Deus e o Espírito Santo é a mente de Deus. Então ele tem uma mente onde você está eleito. Agora, por isso que é importante, nós vamos culminar nesse relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, porque é ele que está com tudo aquilo que nós precisamos. É o Espírito Santo que está com tudo aquilo que nós precisamos. Terceiro, o Espírito Santo tem uma capacidade de guiar, de conduzir. Romanos 8 é um capítulo extraordinário, um dos mais bonitos que a Bíblia fala. Aliás, Romanos 8, ele é um capítulo tão completo a respeito da vida cristã, que Deus começa dizendo assim: agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você veio para Cristo Jesus, não tem mais condenação nenhuma. E aí Deus está falando sobre vida na carne, vida no espírito, como cada um decide sua vida. E lá no final, versículo 37 em diante, está falando assim de uma vida de fé extraordinária. Nem a morte, nem o inferno, nem principados, nem potestade, nada poderá te separar do amor de Cristo. Mas vamos aqui entender essa questão de o Espírito Santo conduzir, guiar outro. Uma pessoa, você pode ver, se uma pessoa guia a outra, existe no mínimo dois indivíduos. Um que está guiando, outro que está sendo guiado. Então o relacionamento com o Espírito Santo não se dá de uma mensagem, se dá de você caminhar com ele, de ele guiar você. Você precisa entender esse guiar do Espírito Santo na sua vida. E Romanos 8, 14 diz assim, olha que maravilha aqui: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. Então é interessante que aqui está falando que uma das manifestações dos filhos de Deus não é quando nós falamos que somos evangélicos, que somos crentes, mas é que quando somos guiados, ou seja, uma outra pessoa, aqui no caso o Espírito Santo é que nos conduz, nos guia. E o Espírito Santo ele tem essa capacidade dada por Jesus, né? É interessante que em João, capítulo 14, eu já li aqui esses versículos, mas não custa ler de novo. 14, ele diz assim, Jesus está falando, capítulo 14, muito sobre a sua partida. E ele vê que os discípulos começam a ficar tristes, porque agora ia perder aquele encanto de ver os milagres, de ver o sobrenatural de Deus, de ver operações, de ver o dirigir de Deus na vida deles. E então Jesus começa a consolar eles, mas no versículo 16, a Bíblia diz assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Eu disse aqui, ele dará outro ensinador, ou seja, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade. Versículo 26 diz assim: mas o Consolador, ou outro ensinador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então está falando da capacidade do Espírito Santo de guiar, de ter um caminho com verdade, um caminho dentro da disciplina da verdade, da manifestação da verdade. E aí Deus, ele se revela em nós através de verdade, não é através tudo que Deus quer é que a gente caminhe para dentro de um ambiente da verdade, porque o Espírito que vai nos conduzir é o Espírito da verdade. Agora, outra característica do Espírito Santo como pessoa é que o Espírito Santo fala, ele ora, ele intercede por nós. Então, eu já dei aqui várias características dele como pessoa, mas imagina, uma pessoa que fala, que ora, que intercede. Romanos 8, 26
Romanos 8, 26 diz assim. É uma pena que eu não posso virar a câmera aqui, né? Mas Romanos 8, 26 diz assim, ó. O Espírito Santo semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Mas o mesmo Espírito, aqui está falando do mesmo Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, tem momentos que você não sabe. Mas lembra, Deus sabe que você existe desde do coração de Deus. É de lá que você veio. E o Espírito Santo vai levar você a orar exatamente quem você é em Cristo. Por isso que eu tenho falado tanto em oração em línguas, que quando a gente ora em português, normalmente a gente ora só através do nosso consciente. Ou seja, as lembranças de que não foram favoráveis a nós. Agora, quando a gente ora no Espírito, a gente está orando exatamente a consciência de Deus. Nós estamos orando Cristo Jesus, a esperança da glória em nós, através de nós. Então, primeira coisa, o Espírito Santo, ele fala, ele intercede. Segundo, ele fala, Hebreus 3, 7, depois você pode ir anotando todos esses textos, e eu até penso que você deveria estudar um pouco mais esses textos. Hebreus 3, 7, Tito, Timóteo, Hebreus, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, né? Como o texto está falando sobre, se hoje ouvir a voz, não endureçais o vosso coração. Mas eu quero pegar esse texto aqui. Assim, pois como diz o Espírito Santo. Então, existe uma afirmação, uma fala, né? Ele diz, ele conversa. Então, por isso que ele é uma pessoa. E a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo, são 2 livros antes. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver a manifestação dele como Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos haverão alguns que apostatarão na fé por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios. Aqui, o Espírito Santo, ele está tendo afirmações divinas. Ou seja, predizendo coisas que aconteceriam antes de ninguém existir. Porque Deus sabe todas as coisas. Naquilo que Deus, na sua constituição, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E onisciente quer dizer que Deus tem todo o conhecimento de todas as coisas. E aqui o Espírito Santo, como Deus, ele está dizendo afirmações, como serão os últimos tempos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não está usando uma figura de linguagem. Ele está falando aqui para o seu discípulo, baseado na comunhão que ele tem com o Espírito Santo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, nos últimos dias, ele está afirmando. Então, nada mais do que são características de uma pessoa. De uma pessoa. Agora, é interessante que a gente precisa desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Tudo mudou para mim exatamente quando eu comecei a entender mais dessa maneira. E o Espírito Santo como pessoa. Falar com ele, como eu falo com a minha esposa, Fátima. Quando eu quero alguma coisa com ela, eu cito o seu nome, porque eu respeito ela como pessoa. Ou eu chamo ela de meu bem, uma palavra carinhosa que se aproxima com o que ela é. Então, por amor, pelo respeito que eu tenho com ela, então eu respeito ela como pessoa. Então, o Espírito Santo, a gente tem que ter esse relacionamento também. Senão a gente começa a ter só entendimento de sistematizações de ensinos, e que o Espírito Santo se torna mais um ensinamento, e não uma pessoa no dia a dia.
Ele está aí na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro com você. É Ele que te ajuda a adorar, é Ele que te ajuda a ficar no Espírito 24 horas. Se vocês vivem, então vocês também têm que andar no Espírito. É o Espírito Santo que faz isso. A gente tem que ter essa consciência, ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Se você nunca disse uma palavra ao Espírito Santo como pessoa, você vai entender ele como uma coisa. Então o relacionamento fica muito defasado. Fica só de uma via. Fica só um esforço religioso. Não fica aquele relacionamento de paixão entre a criatura e o Criador. Espírito Santo, Deus, e nós, criatura, agora filhos de Deus, seus filhos. Agora, nós pelo Espírito podemos dizer Abba, Pai. Ou seja, paizinho, somos filhos de Deus. Agora é uma filiação. E quem Deus colocou para nos conduzir foi o Espírito Santo. Outra coisa que é importante entender aqui, e que caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa, é que o Espírito Santo, ele possui emoções e sentimentos. Não que Deus é sentimental no sentido de guardar as coisas, mas a Bíblia fala de Deus possuindo sentimentos. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, fala sobre o fruto do Espírito. E aí está falando que o fruto do Espírito, está falando do Espírito Santo, o que o Espírito Santo produz são muitas coisas boas, né? Vamos ver lá, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 30. Não é esse versículo, não. Mas quando fala do fruto do Espírito, está falando de o Espírito Santo produzir dentro de nós o amor, longanimidade, misericórdia e tantas outras coisas que a gente deveria produzir pelo Espírito Santo. Então são sentimentos que fluem, que emanam dele. O fruto do Espírito em Gálatas, né? Não Romanos. Mas em Gálatas 5, 22 e 23 é que fala do fruto do Espírito. Então vamos ver aqui, deixa eu ler aqui. Mas Romanos 15, 30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei junto comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, na verdade, deixa eu socorrer aqui meu telefone aqui, que a bateria está indo aqui, só um minutinho só. Tudo acontece ao vivo aqui. Aí, vamos lá. Muito bom. Voltando aqui, salvo pelo gongo. Então está falando aqui que o Espírito Santo tem amor. Aqui está falando em relação a orar por ele, mas está falando do Espírito Santo estar envolvido nesse ambiente de oração. Eu sempre digo assim, que você não, naquilo que você não ama, você não se relaciona. Se você não amar o Espírito Santo, você não vai se relacionar com ele. Se você não compreender esse amor, se você não for atingido por esse amor um dia, se o Espírito Santo não te envolver de maneira que você se apaixone por ele. Aqui a gente vê Paulo dizendo isso: irmãos, rogo-vos, pois, que por Jesus Cristo e também pelo amor
do Espírito que luteis. Aqui Paulo estava dizendo que também o Espírito Santo está envolvido nas lutas, nos desafios. E Gálatas 5, 22, né, quando fala das obras da carne e também do fruto do Espírito, aí a gente olha o que se produz, o que o Espírito Santo produz. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram na carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Aqui está falando do que o Espírito Santo pode produzir dentro da gente, dentro de um relacionamento como pessoa. Se a gente não acordar pela manhã, eu tenho tido um costume de sempre acordar pela manhã, com raras exceções, mas normalmente acordar e dizer: Espírito Santo, hoje eu não quero levantar da minha cama, se não for para fazer a tua vontade. Por isso, querido Espírito Santo, me ajude. Só o Senhor pode me ajudar. Eu não quero sair dando cabeçada na vida. Gente, eu tenho 61 anos. Quanto tempo me resta? Eu não tenho mais tempo para baboseiras, eu não tenho mais tempo para religião, eu não tenho mais tempo para perder. A glória que me anseia no futuro é maior do que a que eu estou vivendo agora. Mas a que eu quero viver agora, eu quero viver dentro de um lugar do Espírito Santo, crucificado em Cristo Jesus, e emanando exatamente esse tipo de sentimento com o Espírito Santo, dentro de um relacionamento entre duas pessoas, Deus e o Filho, podem viver. E aí cada um pode viver isso. A Bíblia diz que nos sentimentos o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. Vai marcando esses textos aí, tá? Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Não promovam tristeza. Se a Bíblia diz que não entristeçais, é porque o Espírito de Deus pode ser entristecido. Eu fico pensando quantas vezes eu errei. Quantas vezes o Espírito de Deus se manifestou dentro de mim, sabe? Quando você tem duas coisas para fazer, entre obedecer a Deus e a sua vontade. Mas a sua vontade é muito forte, porque tudo visível ao seu redor é muito latente. Mas lá no fundo tem uma voz do Espírito dizendo: não entra nisso. Não entra nessa questão. Mas aí a gente desobedece o Espírito Santo, entristece ele. Porque ele tentou dar o alerta, ele tentou ser companheiro, ele tentou ser amigo, ele tentou avisar. E aí a gente acaba não obedecendo o Espírito Santo. Eu já me frustrei muitas vezes assim. E aí o retorno é pedir perdão. É pedir perdão para o Espírito Santo, para que a gente possa começar tudo de novo. Ainda que Deus não ande com os nossos erros, não olha para isso. Deus sempre está nos princípios esperando a gente começar de novo quando a gente erra. Arrependido, claro, mudança de direção, mas aqui diz que nós podemos entristecê-lo. Outra característica de que ele possui sentimentos, Hebreus 10, 29, a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser ultrajado. Ele pode ser, na verdade, insultado, né? Hebreus 10, 29. Diz assim: de quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou
o Espírito da graça. Parece muito com aquele texto, assim, porque aquelas pessoas lá no deserto viram tanto de Deus e endureceram o coração contra o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que eles pereceram no caminho. Então, uma das formas de a gente perecer no caminho, perecer é não cumprir propósito divino, é ser totalmente alienado do que Deus tem, da mente de Deus. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa que veio exatamente para sincronizar a gente com o coração de Deus. Sincronizar a gente dentro do corpo de Cristo, nas funções, nos chamados, nas operações que o Espírito Santo quer de nossas vidas. E eu quero terminar ainda nessa live aqui sobre esse assunto. Nós queremos começar um novo assunto do Espírito Santo na próxima segunda-feira. Mas mais uma característica aqui do Espírito Santo como pessoa é que a presença do Espírito Santo pode ser compartilhada, né? Pode ser compartilhada. Hebreus 6:4. Olha como ele é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu tentar explicar isso. Vamos ler aqui. Hebreus 6:4 diz assim: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E aí depois o texto fala exatamente provar a boa palavra, né? E como eles endureceram o coração. Então fica um alerta bem grande para a gente sobre esse assunto. Que o Espírito Santo vai partilhar a vida dele com você, a vida de Deus, a vida divina. Ele não vai partilhar a vida do mundo. Ele vai partilhar coisas que o mundo não pode dar. Tem sensações que vão ser provocadas dentro de você, vão ser ambientes de revelações dos rios de Deus, que o mundo nunca vai entender. Às vezes eu fico imaginando quantas coisas o Espírito Santo já me mostrou. Nas noites de oração, eu lembro quando a gente começou na vida cristã, a gente orava em vigílias, e aí se manifestava aquela glória de Deus à noite, numa mata, tudo ficava incendiado. Quando algumas pessoas descobriram, muitos começaram a fazer chacotas. Mas nós que experimentamos aquilo nunca mais podemos esquecer, porque foi compartilhado um pedaço da vida do Espírito Santo para nós. E outros ambientes de revelações sobre o meu chamado, a certeza do que eu era em Cristo. Isso foi tudo compartilhar do Espírito Santo, de uma pessoa que veio do céu com a capacidade de compartilhar isso. Estou um pouco afônico porque fiquei 2 dias atrás muito gripado. Então, é muito comum essa característica do Espírito Santo, dele compartilhar as revelações de Deus. E a gente precisa entender, com a pessoa que eu mais compartilho a minha vida é com a minha esposa. A gente já é casado 41 anos. Eu acho tão gostoso compartilhar com ela. Acordar pela manhã, a gente faz o nosso café, toma um café junto. E às vezes a gente não conversa os primeiros momentos entre nós, porque os neurônios ainda estão acordando e tal. Ele tem uma compreensibilidade um do outro, de afetividade. E a gente sabe o momento certo de começar a falar, de começar... Então eu louvo a Deus por Deus ter me dado o privilégio de compartilhar a minha vida com a vida da minha esposa. Mas também, no mundo espiritual, eu louvo a Deus por Deus ter enviado o Espírito Santo como pessoa, para compartilhar com uma pessoa que ninguém acreditava, uma pessoa que ninguém dava um valor.
Aí de repente o Espírito Santo começa a compartilhar e dizendo que você é importante, que você tem um chamado, que você não veio à toa nesse mundo, que o consciente gerado no mundo não é a verdade é que está dentro do consciente da mente do Espírito e que ele vai se revelar isso e compartilhar com você. Em Atos 2:4 também fala nessa capacidade do Espírito Santo compartilhar, né? Atos 2:4, um texto que eu gosto demais. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então, é interessante que eles foram cheios do Espírito Santo. É uma área de compartilhar. O Espírito Santo, ele compartilha, porque como que aquele lugar foi cheio? Aquele lugar foi compartilhado, foi desejado para que o Espírito Santo viesse. Daquela forma, como Deus é Senhor daquele ambiente, o Curios, né, a supremacia de senhorio. Em Jerusalém havia uma festa religiosa enorme, gigante, mas só 120 estavam desejando uma pessoa. O grande ensinador, o grande consolador. E aí a Bíblia diz que por abrir um espaço, por esse partilhar, então, de repente, Deus encheu aquele lugar, encheu aquela casa. E também começou a encher aquelas pessoas. O Espírito Santo, dentro dos seus sentimentos, ele possui vontade própria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é sobre os dons espirituais, né? É muito interessante isso aqui. Eu gosto muito desses textos de Paulo escrevendo, ensinando aos coríntios, né? Corrigindo eles. Primeira carta aos Coríntios 11 diz assim: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Está falando sobre os dons, não é o que nós vamos falar aqui. Mas está falando que o Espírito Santo é que tem essa vontade, é dele. É dele. Você pode, também Paulo orienta que você pode ser amigo do Espírito Santo e pedir os melhores dons, mas é ele que vai repartir, ele tem vontade própria. A gente precisa entender isso no Espírito Santo. E aí a gente pode olhar mais coisas que definem o Espírito Santo como alguém, como pessoa, né? Ele pode ser insultado. Hebreus 10, marca todos esses textos aí, gente. Marca todos estes textos aí. Hebreus 10, 29 diz assim: de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho e profanou o sangue da aliança, o qual santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele pode ser resistido, né? Atos dos Apóstolos 7:51. Atos dos Apóstolos 7:51. Diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os seus pais, também vós o fazeis. Aqui está falando da profunda desobediência de Israel em relação ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele ouve mentiras também. Ele está muito próximo da gente, ele é uma pessoa, ele é Deus. Capítulo 5, do episódio de Ananias e Safira, Pedro disse, então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aqui está falando de características que o Espírito Santo tem como pessoa. E a última coisa que eu queria falar aqui, terminando essa live, é que ele ocupa espaço. Em Atos 2 e 4, diz que ele encheu aquela casa,
e encheu as pessoas. E eu quero aqui fazer uma reflexão com você. Eu estou fazendo a minha reflexão. O quanto a gente deixa Deus tomar espaço em nossa vida. Faz uma reflexão do seu tempo, da sua mente. Aonde vaga a sua mente? Onde está vagando no dia a dia a sua mente? Você é uma pessoa que anda no Espírito. Quanto tempo você produz de oração? Quanto tempo você dá para o Espírito Santo orar em outras línguas, te encher do Espírito Santo? Você já um dia fez um convite dizendo assim: Espírito Santo, vem e enche minha vida, enche minha casa. Eu não posso viver sem você. Eu não posso realizar nada sem você. Na verdade, o Espírito Santo é o enviado de Deus para nós. Na verdade, eu estou terminando essa live, mas dá uma vontade profunda de a gente ver, às vezes, o quanto a gente não tem deixado o Espírito Santo operar em nossas vidas. O quanto ainda precisamos compreendê-lo, amá-lo, nos relacionar com ele como pessoa. O que eu posso dizer de testemunho é que ninguém pode negar de onde o Espírito Santo me tirou e de onde ele me colocou. De um lugar em que nem eu mesmo, aos 25 anos de idade, passando por depressão, queria desistir da vida, desistir de tudo. E aí você encontra Deus. E aí você encontra um amigo que Deus enviou, o Espírito Santo. Aquele que pode mudar a história da sua vida. Pode mudar o rumo da sua vida. Eu não posso negar como o Espírito Santo afetou profundamente a minha vida pessoal, meu casamento, meu ministério, minha família, minha mente, meu coração. Por isso, querido amigo, busque ser mais cheio do Espírito Santo. Tenha experiências com Ele, diga que você o ama, que você precisa dele, que Ele vai ser o seu cúrios, ou seja, o Senhor, e aí vai haver liberdade para Deus transformar. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Então, no nome bendito de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha esse relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo sobre a sua vida. Viva cheio do Espírito Santo, ame Ele, fale com Ele, diga palavras de necessidade. Caminhe com Ele. Você vai ter experiências, Ele vai começar a falar dentro do seu interior. Talvez sejam pequenas no começo, mas depois Deus vai se mover em coisas grandes sobre a sua vida. No nome de Jesus eu te abençoo. No nome bendito de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, já que nós nós ficamos aqui, quarta-feira não tivemos live, né? 2 quartas, aqui eu vim dos Estados Unidos e essa, porque eu ainda estou um pouco afônico, eu tive muito gripado, então não fiz a live, estava muito adoentado, sem voz na quarta-feira. Hoje, graças a Deus, Deus me restaurou, estou aqui. Então, segunda-feira nós vamos ter a live de novo às 13 horas, e eu queria te falar mais uma vez sobre esse livro, Oração em Línguas. A importância, aqui não fala só de oração em línguas, mas a importância que isso pode ter na sua vida. A importância que esse conversar com o Espírito Santo vai promover esse companheirismo, como o Espírito Santo vai te levar a descobrir esse mundo de revelações espirituais dentro de você. Aqui eu falo também sobre o amor de Deus, a paixão mais profunda que você pode viver nessa terra depois de ser empoderado, depois de estar cheio de dons, de poder, de unção. Qual o caminho em Deus que você pode andar? Falo do novo nascimento, falo de muitas experiências que Deus transformou minha vida aqui. Então esse livro você pode pedir no nosso site, né? Tem os outros livros também. Você pode pedir no nosso site, mig.org.br, né?
Eu acho que minha esposa já colocou aqui. Alguém pode me ajudar e colocar aqui no Instagram, mig.org.br, mig.org.br, tá? Coloca aí para mim no Instagram. Então você pode entrar, mig.org.br, M-I-G. Além de abençoar o ministério da gente, você também estará investindo dentro de conhecimento e de coisas boas para o seu coração. Gente, um beijão no coração, tá? Hoje à noite, provavelmente nós vamos ter uma live lá para as 10 horas, tá? Para ter perguntas sobre esse assunto aqui de hoje, tá? 10 horas a gente tem uma live, às 22 horas a gente tem uma live, e segunda-feira com a live da escola sobre o Espírito Santo, tá? Um beijão no coração, um bom final de semana.